Olá, meus bruxedos! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Desvendando os Deuses Nórdicos. E hoje nós vamos mergulhar na energia intensa, poderosa e profundamente feminina de uma das deusas mais reverenciadas do panteão nórdico, minha querida e amada Freyja, a senhora do amor, senhora dos gatos, da fertilidade, da magia do Seidir e também da morte. Pois é. Ela também é uma deusa guerreira, né? Não é, geralmente a gente vê ela com esse aspecto de deusa da beleza, de deusa do amor. E nos esquecemos dessas outras partes. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre ela. Vou abrir aqui a nossa compartilhamento de tela, para a gente ver a apresentação. Vamos lá, estava ansiosa para a gente fazer de Freya, porque Freya é a deusa com a qual eu comecei, né, os meus estudos. Na verdade, quando eu iniciei tendo sonhos, né, acho que eu já contei isso para vocês, mas eu iniciei tendo sonhos, e esses sonhos eram com ela, né? Na época, lógico, eu não sabia. Quando esses sonhos começaram, eu não conhecia quase nada do panteão nórdico, né? Assim, só um pouco de mitologia e tudo mais, mas eu não tinha esse conhecimento, claro que eu tenho hoje, né? E nos sonhos me aparecia então uma mulher, mais ou menos com essas características, né? Não com essas roupas, por exemplo, essa da imagem que tá aí, mas geralmente numa tribo, numa coisa assim, e uma mulher com um cabelo dourado, né? E eu depois, quando eu fui conhecer as runas, depois quando eu fui conhecer melhor o panteão nórdico e tal, e aí quando eu vi as primeiras imagens que apareceram, eu falei, foi esta imagem, né? Era essa imagem que eu via, e identifiquei-a como sendo de Freya. Claro, tinha também depois uma outra imagem, uma outra mulher que aparecia nos meus sonhos, que era meio que uma que me ensinava também, tipo uma guia, uma pessoa responsável por mim, uma coisa assim. Mas foi a primeira deusa do panteão nórdico com a qual eu tive realmente contato, né? Eu acho que também por conta dessas questões da magia. Vamos andar aqui para ver um pouquinho. Então, começamos com quem é, né? Quem é Freya? A palavra, na verdade, isso, a gente tem essas questões, tá? Essa palavra, Freyja, significa senhora. Então, na verdade, não é um nome, tá? Poderia ser apenas uma alcunha, tipo, né, dela ser a senhora. Até existem especulações quanto a isso, porque lembrando que ela tem um irmão gêmeo, que é Frei, né? E aí significa senhor, então seria o senhor e a senhora. Então, existem algumas especulações sobre isso, querendo dizer que simplesmente era a deusa e o deus, e que não era necessariamente uma deusa, né? Mas, enfim, são especulações, tá, gente? Não tem isso, não é histórico, não está em nenhum lugar, enfim. Inclusive, tem muitas questões aí sobre Freyja, tá? Mas, a princípio, ela pertence à linha dos Vanir, que são os deuses ligados à fertilidade, deuses ligados a ciclos, né? Então, eles são os deuses mais próximos da natureza. Ela era filha de Njord, que após a guerra entre os Vanir e os Aesir, ela vai viver em Asgard. Então, a princípio, ela vivia em outro lugar, né? E aí, depois da guerra, existe ali digamos, um acerto entre eles, e alguns deuses dos Vanir vão viver em Asgard, né? Ela tem um reino em Asgard, ela vive em um castelo, ela tem um reino dela, tá? Ela é considerada uma das deusas mais amadas, complexas e poderosas da mitologia nórdica. Existe também
a parte que eu geralmente falo isso na jornada rúnica, porque o que que acontece? Esses deuses mais ligados à terra, ao meu ver, a partir dos meus estudos e da minha gnose pessoal, tá? São deuses que meio que surgiram em alguns lugares, e eles surgiram a partir do momento em que esse povo nórdico começou a ter contato com o povo celta, lembrando que celta, quem é celta? Celtas são os indo-europeus, né? Então são vários povos, mas são povos que eram muito ligados à natureza, porque da onde eles vêm eram locais com natureza. Porque, assim, os nórdicos, dependendo da região, Finlândia, Islândia, sei lá, né, Noruega, enfim, dependendo da região, eram regiões frias, eram regiões que não tinham árvores, assim, como tinham em outros lugares onde estavam os indo-europeus, né? Então, não tem como a pessoa ali no meio do gelo, ela ter essa visão sobre essa parte dos deuses de fertilidade, dos deuses ligados à natureza, como essa outra galera que estava numa região que tinham coisas ligadas à natureza, eram mais próximas, né? Então, para mim, eu vejo que esses deuses vanires, e nos locais onde eles eram realmente venerados, porque em alguns locais eles não eram venerados, eles não meio que, tipo, surgiram. Outra questão aí, né, do que eu já estudei, tá? Existem locais que ficam muito distantes um do outro. E aí vamos pensar que naquela época não tinha como chegar rapidamente a esses locais. A gente tinha que ir de barco, a gente tinha que ir de carroça, ir de cavalo, demorava dias, as pessoas às vezes não chegavam, né? Morriam no caminho. Então, assim, eram locais de difícil acesso. E aí, o que que acontece? Uma coisa que uma pessoa cria, tipo assim, eu creio nesses deuses, sei lá, né? A gente monta aqui o panteão de Deus, tal da outra região que fica muito distante, não era igual, entendeu? As pessoas pensavam diferente e faziam suas crenças baseadas ali na vila onde eles viviam, na família deles, entende? Então, não era uma coisa universal, não era uma verdade universal. O que a gente. É muito difícil para a gente hoje em dia, porque se vocês forem pensar assim, por exemplo, no Deus cristão, né, Javé ou Jeová. O Deus cristão, ele virou uma coisa universal, né? Então, as pessoas de todos os locais do mundo que creem no Deus do cristianismo, elas creem na mesma característica desse Deus. A Igreja Católica, ela tem os mesmos dogmas em todos os lugares. Então, mesmo que uma pessoa more aqui no Brasil, digamos, né? Aqui onde eu estou, em Santa Catarina, e uma pessoa que mora lá na Escócia, mas ela é católica, ela vai ter os mesmos dogmas da pessoa que mora aqui, entendeu? É uma verdade universal para quem é da religião do catolicismo. Não vai ter diferença. Agora, no caso dos deuses nórdicos, não. No caso dos deuses nórdicos, as pessoas não tinham, porque não era assim, né? Tipo, não era universal. Não era a pessoa que morava lá na Suécia e a pessoa que morava lá na Noruega, ela não ia ter as mesmas crenças exatamente iguais, e nem reverenciavam necessariamente os mesmos deuses, porque também tinham diferenças de região para região. Em algumas regiões, alguns deuses eram mais reverenciados, em algumas regiões eram outros, entendeu? Então, é muito diferente do panorama cultural que a gente tem hoje, e a gente tem que fazer esse esforcinho aí para entender isso. Então, Freia, ela era reverenciada em alguns lugares, em outros não muito, em outros ela simplesmente nem tipo, não que não existia, né? Mas não existia para aquelas pessoas, tá? Então, temos essas diferenças aí quanto aos nórdicos, né? E temos que tentar entender isso, tá? Ela é a mestra da magia Seidir.
que é uma magia ligada ao destino, das profecias, das transformações, das transmutações, né? E é ela que ensinou Odin. Ela é a iniciadora de Odin na magia Seidir, que é a magia dos nórdicos, tá? Ela é o símbolo da sacerdotisa, então, da mulher que conhece os mistérios, transita entre os mundos, e quando a gente fala de volva, né, ela estaria ligada a essas volvas. A volva era a mulher experiente, geralmente mais velha, tá, que já tinha uma certa experiência de vida, não só de experiência dentro da magia Seidir, né, ela era uma vidente, ela que fazia as jogadas de runas, né? Então, essa volva, ela geralmente tinha essa ligação direta com Freya, né? Porque esses atributos eram dados a ela. Ela tem a questão da transmutação para essa ligação entre os mundos, e essa conexão dela com a transmutação é muito interessante também, porque aí entra nos animais de Freya, né? Que no caso a gente tem 3 animais ligados a ela, e um deles é o falcão, né? Então, por isso que às vezes ela aparece com asas, e falava que nessa forma ela também podia viajar entre os mundos, tá? Aí a gente tem essa questão sobre amor, sensualidade e deusa da beleza, e essa coisa, essas alcunhas todas que ela recebeu. Isso aqui tem muito a ver com a parte das pinturas, tá? E de uma coisa mais recente. Eu não gosto quando colocam ela, perdão, nesse lugar, com essa ligação, parecendo uma Afrodite, que é a mesma coisa que fazem com a Afrodite, inclusive, que daí colocam a Afrodite como sendo uma coisa meio fútil, entendeu? E aí, geralmente, quando aparece nessas questões, Freya vai aparecendo umas coisas meio sensual, né? Meio pelada, uma coisa assim, e isso tem muito a ver com as pinturas da época, porque as primeiras pinturas, hoje a gente não está entrando assim tão a fundo, né, na história, mas primeiras pinturas que surgem de Freya, ela está vestida, ela está com roupa de guerreira, ela está numa região de gelo, entendeu? As mulheres não andavam pelada, né? Porque era frio, entendeu? Ninguém anda pelada no frio, tá? Fora que, assim, mulheres nórdicas são mulheres grandes, tá? São mulheres fortes, grandes, né? Não necessariamente magras, nessa magreza que a gente tem hoje, por exemplo, entende? Não é esse tipo de mulher, assim, e para isso basta você conhecer, por exemplo, a região aqui onde eu moro, tem muitos descendentes austríacos, as mulheres são grandes, ok? Mesmo que elas sejam mais magras, não nessa magreza horrível que a gente tem hoje, mas uma coisa normal, né, de uma pessoa normal, mas são mulheres grandes, entendeu? Não são mulherzinhas, tipo, delicadinhas e tarará, não é, né? É um arquétipo de guerreira. Então, são altas e grandes, tá? E ela aparece, no começo, as pinturas e tal retratavam ela, assim, com roupas. E aí, de repente, a partir de um momento ali da mundo, ela começou a ser retratada seminua, né? Numa coisa sensual, que eu digo, um sensual, mas voltado a sexo mesmo, a mostrar pelada, né? Tem umas coisas assim meio que eu acho bizarro, tá? Não gosto de levar ela para esse lado, porque apesar de, para eles, a liberdade sexual ser uma coisa bem diferente do nosso mundo também, e isso até hoje para as mulheres que moram nessas regiões. Se vocês lerem algum livro que fale sobre essas regiões, até livros de romance ou coisas assim, vocês vão notar essa diferença,
tá? As mulheres nórdicas, tipo as mulheres da Noruega, as mulheres da Islândia, elas têm uma liberdade no sexual, né, na questão sexual, que é muito diferente das pessoas aqui do Ocidente, e isso tem uma questão direta com a cultura, porque apesar desses lugares terem se voltado para o cristianismo, né, terem se convertido, eles se converteram mais ou menos, gente. Não é uma coisa total, tanto que eu vi recentemente uma pesquisa na Noruega em que mostrava que a maioria das pessoas na Noruega eram ateus. Eles simplesmente largaram as religiões, entendeu? Tipo, mas eles não se converteram ao cristianismo, entende? É isso que eu falo. Talvez seja um levante porque, sei lá, isso aqui não me cabe, mas eu não sei o que me cabe, porque não tem mais tanto essa questão, né, dos deuses nórdicos ali, e a pessoa acabou não crendo em nada, né, acabou ficando ateu, tá? Porém, os mitos, questões ligadas aos deuses nórdicos ainda é muito forte, eles seguem muitas coisas ainda do folclore, etc., é muito forte ainda lá. Ainda bem, né? Mas, enfim, então, eu acho que tem questões aí que para nós fica de um jeito, mas para ele é visto de outra. Então, essa liberdade sexual, nós fica uma coisa do tipo, nossa, libertinagem, não é vista assim por eles. E principalmente na questão do feminino. Pesquisem um pouco sobre a questão do feminino, das mulheres, os privilégios que as mulheres têm na Noruega, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Inclusive, queria morar na Noruega. Um dos melhores lugares para as mulheres viverem, a taxa de feminicídio é baixíssima, tá? Então, eu acho que isso tudo entra muito em voga quando a gente está falando sobre os deuses nórdicos, né? A gente não tem essa noção da cultura deles e de como as coisas são lá, que são muito diferentes do que aqui no Ocidente, tá? Então, ela vai representar essa sexualidade, porém, uma sexualidade sagrada, né? Um amor intenso, a coisa da liberdade do ser feminino, né? Ela é associada ao prazer, à beleza também, ao poder de atrair. E aí falam aqui, né, que ela não tem, tipo assim, que ela é deusa livre, que não tem essa parte do romantismo, e isso não é muito real. Ela tinha, sim, um marido, inclusive, uma das histórias mais, assim, de Freia, que fala sobre o âmbar, né, que é uma das pedras associadas a ela, o âmbar representa as lágrimas de Freia. Por quê? Porque o marido dela, o nome dele é Ondur, uma coisa assim, tá? Não vou saber a pronúncia certa, porque é tipo O-R, não tem, né, a pronúncia ali, eu não sei direito. Não é muito falado, porque não aparece muito nas histórias sobre o marido dela, mas ela tem um marido e ela tem 2 filhos, tá? E aí, em dado momento, aí esse marido dela sai para alguma caçada, alguma coisa, e não, ela sai pelo mundo procurando por ele. Então, veja bem, se ela sai pelo mundo procurando que ela tinha com ele, certo? Ela gostava dele, senão ela não ia sair pelo mundo procurando por ele. E ela chora, as lágrimas dela se transformam em âmbar, em água. Então, por isso que o âmbar é uma pedra dedicada a ela, tá? Então, essa coisa aí de ela era independente, sim, ela tem o castelo dela, sim, só que ela é casada, ela tem filhos, tá? Então, outra coisa que eu acho que por conta da parte do Ocidente, isso acabou ficando como se ela fosse uma deusa que, tipo, não tem compromisso, né, que sei lá, essa liberdade é vista meio como libertinagem, que eu não concordo com a ideia, porque é outra mentalidade. Ela tem também essa ligação com a morte, com a guerra, né? Tanto que, nas batalhas, metade dos guerreiros mortos em batalha são levados para Vanger, que é o salão dela, do castelo dela.
a Odin fica com a outra metade que vai para o Valhalla, tá? Então, metade dos guerreiros mortos em batalha ficam com Freya. Então, ela é uma deusa também ligada à guerra, também ligada à morte, tá? Temos essa outra parte, né, que é quando chamamos ela de Senhora dos Gatos, que ela tem gatos que puxam ela numa carruagem. Esses gatos que puxam ela numa carruagem são gatos gigantescos, são tipo, sei lá, um gato, talvez, né? São raças que acho que não existem mais, mas está mais ali para o sagrado da Birmânia, talvez, o mais parecido, porque lembrando, os gatos que existem lá nessa região são gatos muito peludos, tá, gente? Porque é um frio, né? Diferente de Basti, ela não é uma deusa gato, ela tem a questão dos gatos ali como sendo um dos animais de poder dela, mas eles às vezes eram dados em sacrifício para ela, então eles, né, matavam os gatos e colocavam ali em sacrifício para ela, e os gatos nessa região também iam de arrasta porque eles usavam as peles dos gatos para fazer, tipo, isso aqui que eu tô, né, isso aqui obviamente não é feito de gato, pelo amor de Deus, mas eles faziam tipo uma luva também, não sei se vocês já viram em filme, que é um negócio que você põe as mãos assim, e até existe isso para vender, né, mas é uma coisa que hoje em dia é meio irreal, assim, sei lá, você vai ficar com a mão dentro do negócio, mas eles usavam isso para o pelo do pobre do bichinho para fazer isso, tá? Então é uma visão bem diferente da visão de Basti a respeito, né? Lembrando, no Egito os gatos eram sagrados e se alguém né, matasse um gato, a pessoa podia ter pena de morte também, tá? Por conta de Basti. Então, ela tem essa ligação, mas nessa outra questão aí de ser um sacrifício, de ser um dos animais ligados a ela, tá? Itens mágicos, ela tem o colar de Brisingamen, que são símbolos de poder, e esse colar é feito pelos anões para ela, e inclusive na história conta-se que ela dormiu com esses anões em troca deste colar, tá? Ela tem um manto de penas de falcão, que quando ela veste este manto, ela se transforma num falcão, e este manto permite que ela possa voar entre os mundos. Ela tem uma ligação profunda também com a lua e os ciclos femininos, tá? Outro animal ligado a ela também é o javali, que tem a ligação com Frei também. Não falam muito sobre, mas tem um javali também, que tem essa ligação. Então, são os gatos, o falcão e o javali, tá? O javali é um símbolo bastante forte ligado a vários deuses nórdicos. Eles consumiam também, né, carne de javali. Então, eu acho que é por isso também que tem essa ligação forte aí. Freya representa também o sagrado feminino na totalidade, na parte da sensualidade, da magia, de ser uma guerreira e de ser uma guia espiritual, né? E aí aqui a gente tem algumas ideias de conexão com ela, se você tiver interesse em se conectar com Freya. Você pode montar esse altar com a flor de laranjeira, ou laranjas, ou, enfim, coisas ligadas à laranja. A laranjeira é uma das árvores ligadas a ela, tá? Pena de falcão vai ser um pouco difícil de você conseguir, mas qualquer coisa ligada a penas também, tá? Se você quiser ir mais para esse lado da comunicação entre os mundos. Os cristais aqui estão falando sobre granada e ametista, mas o âmbar, com certeza, é a pedra dela, tá? As cores de vela, o verde e o dourado. E pode ser verde e dourado juntos. É aquele verde mais escuro, tá? Eu tenho aqui um tom de verde para mostrar. Quer ver? Tipo esse verde aqui, ó. Tá? É um verde escuro ligado a ela. Verde mata, né? Verde planta. Vocês podem pedir por questões de força, por questões de amor próprio, de transmutação emocional, enfim, tem várias questões que vocês podem trazer aí para fazer essa conexão com Freya. A parte da magia,
Também a parte das runas, né, não tiramos isso também. Está bem presente com ela também a parte das runas, tá? A lua, na real, aqui fala sobre a lua cheia ou lua negra, é meio irrelevante. O dia, então, eu estou inclusive gravando isso hoje, que é uma sexta-feira, né? Em algumas regiões, a sexta-feira era ligada à Freia, em outras regiões ligada à Frigg, e existe aí uma questão entre essas duas deusas. Em alguns lugares existe uma tese aí, sei lá, né, alguém levantou esta lebre, de que as duas seriam a mesma deusa. Porque em alguns lugares aparece Freia como sendo esposa de Odin, né? Eu acho que realmente em algumas regiões pode ser que ela tenha sido a mesma deusa. Freia e Frigg serem a mesma pessoa. Só que aí o que acontece? Uma mulher casada e com filhos não poderia, entre aspas, ser sensual. Isso acontece ainda nos dias de hoje, infelizmente, né? Tem muito homem que vê uma mulher casada com filhos como, sei lá, ela passou para outro patamar, ela não pode ser mais mulher, porque agora ela é mãe, entendeu? Então, na nossa sociedade ocidental e patriarcal, isso acontece, tá? Ainda nos dias de hoje, infelizmente. E eu acho que isso pode ter acontecido com a deusa. Como o Frigg tem o aspecto da mulher matrona, da mulher já mais velha, da mulher com filhos, né? De repente fizeram uma dissociação e aí o aspecto dela, que seria o aspecto ligado à sensualidade, ligado, né, à fertilidade, etc., ficou como uma outra deusa, que seria Freia, tá? Hoje, obviamente, existe as pessoas que são mais ligadas à Freia, que são mais ligadas à Frigg. Eu vejo como duas deusas hoje, tá? Mas aí, assim, isso é uma questão que talvez, se você for procurar fazer uma vivência e for procurar se ligar a essas deusas, você vai ter a sua visão a respeito disso. Eu acho que isso vai ser meio particular, certo? Não, até porque, como eu disse, não tem isso documentado, a gente não vai saber, né? Então, não tem como saber, não tem uma verdade absoluta nesse sentido, tá? Vai mais do que você sentir, conforme você for fazer a sua ligação. Então, para mim, sexta-feira é sexta-freia, mas tem gente que vai ligar sexta-feira a Frigg. Frigg, para mim, tem mais essa ligação com a casa, com o lar, com esse aspecto mãe. Lembrando, Freia também é mãe, mas a gente acaba não pegando muito essa parte dela, né? Mas também, se você tem uma ligação com Freia e você tem essa ligação com o materno, lembrando que o materno pode ter várias sinapses aí, né? Não necessariamente só de quem é mãe, tipo, tem filhos, você pode ser maternal e não ter filhos, né? Enfim, e tudo bem também, você pode pegar a Freia para trabalhar essa parte maternal e tá tudo certo, porque, como eu disse, ela também é mãe, né? Então, tem essas nuances aí a respeito da deusa, que não são, às vezes, muito faladas, tá? Ela tem essa ligação com as runas, obviamente, a runa que seria a runa dela seria Ferru, que é uma runa que está ligada à fertilidade e ligada à abundância, à prosperidade. Ela é uma deusa Vanir, deuses Vanires são ligados à prosperidade e à terra, né? Terra fértil. Berkana também seria uma runa ligada a ela, e olha só, Berkana é uma runa ligada a nascimento, é ligada a filhos, né? Então, é o lado maternal. Lagus poderia ser uma runa também ligada a ela, que é uma runa ligada à intuição, ao feminino, porque Lagus tem a ligação com a água, porém, ela tem essa representação também muito forte da lua. Então, né, a questão toda da magia, do Seidir, enfim. Essas três runas poderiam ser runas mais próximas à Freia. Que mais? E Freia também é uma deusa
que tem muitos nomes, né? Cada questão aí que ela cuida, cada questão que ela trata, ela também traz um nome. Isso é bem comum nos deuses nórdicos, então a gente tem só Freia, a gente tem outros nomes de Freia também. Certo? Bom, eu acho que eu falei bastante. Lembrando que aqui a gente está vindo para conhecer um pouco mais sobre os deuses. Mas, claro, tem muita coisa que pode se estudar ainda a respeito. Se você tem bastante interesse nessa deusa, eu aconselho que você busque mais. Tem alguns livros que não são em português dela, não sei se agora já tem alguma coisa traduzida, é bastante difícil de achar livros a respeito dela, mas há um tempinho atrás eu vi que alguém estava preparando um material, não sei se isso ficou pronto, inclusive. Mas me sigam lá no Instagram também, que geralmente eu vou ir falando a respeito disso, né? Freia, então, para a gente encerrar aqui, nos ensina que o amor não é fraqueza, mas força mágica e libertadora. E se você sentiu essa energia, deixe seu like, comenta o que mais te tocou e compartilha também com alguém que precisa ouvir isso. No próximo episódio, nós vamos explorar Thor, o deus do trovão, protetor de Midgard. Então, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo, certo? É isso, gente. Espero vocês por aqui e lá também no Instagram, tá? Lembrando, @YogaWithInstitute, né? Onde eu vou falar sobre estes e outros assuntos. Estou gravando este vídeo hoje, julho de 2025. Então, se você for ver isso depois, a segunda jornada rúnica está acontecendo, né? Já está para começar e as inscrições vão até dia 10 de julho. Se você tem interesse em vivenciar essa jornada, que é muito mais uma jornada de autoconhecimento, você também aprende sobre as runas, mas a gente faz uma vivência muito forte com cada um desses símbolos e se liga muito mais aos deuses nórdicos. Também pode me chamar aqui e aproveitar a oportunidade para fazer a jornada ainda nesse ano de 2025, se não só no ano que vem. E se você estiver vendo este vídeo depois, talvez você já esteja participando da jornada, ou talvez você esteja aí já para ser candidato à próxima, certo? Fico por aqui. Um beijo para você. Bless the Bee e até a próxima!